Um pouco do desafio que querendo ou não, quando você vai transmitir um jogo no Bayern de Munique, você tem N veículos especializados onde a informação é fácil, é acessível, vários perfis, são clubes que estão o tempo todo na mídia, ou mesmo clubes como o Flamengo, São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, clubes que são falados e noticiados o tempo todo. E aí você vem para um mercado de Norte e Nordeste, em clubes de muita massa, com muita paixão envolvida, que você é cobrado se você comete um erro, até quando você não comete um erro, você emite uma opinião, você é muito cobrado, você é muito criticado. A gente até brincava com alguns torcedores que, quando eu te chamei, eu fiz o primeiro contato contigo, até externando um pouco aqui, você ficou até um tempo surpreso, porque você criticava muitas vezes, sobretudo no começo da temporada do Remo, que não foi um começo bom, foi um começo muito tortuoso. E, querendo ou não, fica aquela marca do torcedor. O torcedor fica, esse cara tá secando o meu time, esse cara tá falando mal. E aí, como é que fica a responsabilidade de você pegar clubes de camisa, de tradição, e ter que informar para esse público e também estudar? Muitas vezes a informação não tá tão fácil assim quanto estaria para achar em outros clubes. Como é que é essa preparação? Porque você fez muitos jogos do Remo. Você fez desde a primeira rodada do Remo, você fez Remo em Volta Redonda, que o Remo perdeu no Bainão, até o jogo do acesso, cara. Então, como é que é esse momento, essa preparação? Como é que vocês... Aqui vocês têm o Matheus Raimundo, que é daqui, eu sei que ajuda pra caramba ter alguém daqui passando um pouco dessas vivências para vocês. Como é que é esse trabalho pro comentarista, pra pessoa que tá lá na cabine ou que tá lá na sua casa, no estúdio, para passar a informação pro torcedor que quer ver o time dele? Então, eu vou falar por mim, né? Porque eu acho que o comentário, a narração, ele tem um pouco de técnico. Você precisa saber a hora que você entra, a hora que você sai. Você precisa saber a hora da análise, você precisa saber a hora da opinião. Tem diferença isso. E tem um pouco do artístico, né? Tem gente que vai fazer mais estardalhaço, tem gente que não vai fazer. Tem gente que vai estudar mais a semana do clube, os bastidores, por que fulano é titular, por que fulano é reserva, vai ligar para um setorista, enfim. Eu vejo o jogo. Eu não sou formado em comunicação, né? Eu sou advogado. E a minha entrada no futebol é muito mais pela análise do que pela reportagem. Eu sou analista, já trabalhei em clube, então eu vejo o jogo. Antes de eu fazer Remo e Volta Redonda, eu vi os últimos jogos do Remo no estadual. Eu tirei os padrões do time do Remo. Muda, mas se mudar e tiver alguma coisa diferente, eu analiso. Olha, o Remo hoje está jogando assim, mas nos últimos jogos estadual ele jogou assado, sabe? Então eu tento tratar bem a informação, tratar bem o clube, independente da camisa. Eu sei que quanto maior a torcida, maior o amor e o ódio. E eu costumo dizer, eu não costumo nem brincar, eu costumo falar sério, que pode ter 1 milhão assistindo, pode ter um assistindo. Se o cara largou ali, puta, a família, o trabalho, ele largou o que tinha para fazer, o filho, para ver o jogo, ele tem que ser bem tratado. Sabe? Independente se o jogo é de graça no YouTube, se ele pagou para ver o jogo, ele tem que ser bem tratado. É trabalho para mim, mas é entretenimento para ele, mais do que entretenimento. É paixão. Né? Muitas das vezes o cara tá ali porque gosta de ver futebol. Opa, um joguinho de futebol bom. Mas na grande maioria das vezes é o torcedor. Então a minha intenção é sempre tratar bem o torcedor. Tem um humano do lado de cá, tem dias que eu vou estar com o ovo virado, vou fazer de tudo para não transparecer numa transmissão, num trabalho, como muitas vezes, independente do que você faz, você não está afim de trabalhar, mas você vai, porque você precisa. Mas a ideia é sempre tratar bem o público, tratar bem a informação e analisar. Comentar, emitir opinião, tem hora que você tem que emitir opinião. O sujeito foi expulso, é aquela hora, principalmente jogo que não tem VAR, que você perde 50% da torcida. Né? Porque se você fala que a expulsão foi justa, um lado vai dizer que está certo, outro lado vai te xingar e vai dizer que você torce para o time, essas coisas todas. Isso é engraçadíssimo, porque teve algum repá que eu fiz, não sei se foi ano passado, se foi em alguma Copa Verde, que eu fui na época do antigo Twitter, eu falei, gente, só para avisar, o comentarista não torce para nenhum dos dois times. Posso errar, posso falar mais de um do que do outro, mas tem torcida nenhuma. E tem técnicas. Se tem um time que está massacrando o outro, você já falou uma vez do ataque, 2 vezes do ataque, 3 vezes do ataque, na 4ª vez, fala da defesa. Por mais que a defesa não esteja bem, fala o nome do outro time, porque aí você vai equilibrando. Aí o cara de casa não vai ficar, pô, ele só fala do outro time, sabe? Então,
Tem algumas técnicas também para você não ficar falando só de um time, mas, respondendo essa pergunta mais diretamente, eu vejo o jogo. Às vezes eu posso até perder alguma coisa de bastidores, mas, o jogo eu vou ver pelo menos 2, 3, 4 jogos anteriores para tirar o padrão dos times.